Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal. E na aula de hoje você vai acompanhar o início do Segundo Reinado. Segundo Reinado, primeira parte, aqui no canal, hoje. Bom gente, vamos começando então essa aula de Segundo Reinado. O Segundo Reinado é um período muito longo, são aproximadamente 50 anos que Dom Pedro II vai governar o Brasil entre 1840, né, começou ali naquele golpe da maioridade do meio do ano de 1840 e vai até o 15 de novembro de 1889, quando teve a proclamação da República. Então vamos ter algumas aulinhas aí para a gente comentar um pouco sobre esse longo período que é o Segundo Reinado. E como é que começou o Segundo Reinado, né? Como que é o início? A gente vai herdar toda aquela situação, a situação que vinha da época regencial. E como que estava a situação regencial? Grande instabilidade política, uma possibilidade de fragmentação do território nacional. Acho que você se lembra daquelas rebeliões. Então, quando teve essa questão muito forte na opinião pública, que só o poder centralizado na mão do imperador poderia conter as rebeliões, não é? Quantas rebeliões que estavam acontecendo ali no meio do 1840, quando foi feita a emancipação do imperador, lá com 14 anos ele acabou assumindo, né? Ou como se dizia à época, 15 anos incompletos. Estava tendo a rebelião Farroupilha, que é a mais importante, a mais sangrenta guerra daquela época, não é? Que foi até 45, então tem mais 5 anos da Farroupilha ainda, né, gente? 5 anos ainda. Ainda estava o finalzinho da cabanagem, teve algum pedacinho ainda final, o mês final ali da cabanagem no Pará. E ainda aconteceu mais um ano da balaiada lá no Maranhão. Então veja que várias guerras civis estavam acontecendo ao mesmo tempo quando o imperador com 14 anos assumiu com essa ideia de centralização. Tanto que dentro daquela onda do regresso, né, o regresso conservador, a ideia de centralização, os caras aprovaram lá a reinterpretação do Código de Processo Criminal, lá em 1841, logo a seguir mesmo do inicinho do Segundo Reinado, né? Aquela ideia de que a gente vai mexer com a questão da polícia local, né? A polícia local, na mão dos líderes locais, eram esses chefes da polícia nas localidades, nos municípios, não é? Nas províncias do Brasil, era tudo controlado pela elite local, porque eles indicavam lá um juiz de paz, era um representante das elites locais. Se tirou esse poder de polícia das elites locais, né, essa lei de interpretação do Código de Processo Criminal entregou o poder para o delegado de polícia. E o delegado de polícia era indicado pelo próprio imperador, ou seja, pelo poder central. Já começou a virar o jogo aí dessas medidas mais centralizadoras para tentar resolver essa ideia de fragmentação territorial. Acontece que, junto com isso, tem uma outra crise acontecendo paralelamente, que é uma disputa política. É uma instabilidade política entre os liberais e os conservadores. Se você ter uma noção, né, o primeiro gabinete nomeado pelo Dom Pedro II, lá em 1840, foi exatamente o gabinete do Ministério Liberal. Os liberais estavam lá naquele movimento do golpe da maioridade, então eles ganharam esse direito de ter o primeiro ministério. O que aconteceu quando teve o primeiro ministério? Né? Logo em 1841, teve a primeira eleição para deputados e senadores do Segundo Reinado. E quem controlava a máquina política eram os liberais, porque eles estavam lá no ministério, né, na corte. Então houve muita pressão durante as eleições, né, que o voto era aberto, ou seja, não era secreto, para se votar nos candidatos liberais. Né? Recebeu, inclusive, essas eleições o apelido de eleições do cacete. Né? Acho que você consegue imaginar por que este nome. Então, inclusive, isso gerou grande insatisfação dos conservadores, apelaram a Dom Pedro II. Dom Pedro II, inclusive, escutou esses apelos, acabou anulando as eleições, acabou demitindo o Ministério Liberal e admitindo o segundo ministério lá do Segundo Reinado, que foi com o Partido Conservador.
Mas o Partido Conservador, né, anulou as eleições do cacete e realizou outras eleições, cujo procedimento foi extremamente semelhante. O povo, inclusive, né, em sua infinita sapiência, acabou dizendo que é nada mais liberal no governo que um conservador. E nada mais conservador no governo do que um liberal, porque é tudo farinha do mesmo saco, né? Então o povo fazia essa ironia em relação às diferenças quase cosméticas entre esses dois partidos que se atracavam, né? Um contra o outro pelo poder. Ao longo de todos os 49 anos do segundo reinado, houve 21 gabinetes, ou 21 ministérios dos liberais e houve 15 ministérios dos conservadores, e se alternando aí, uma alternância mais cosmética, como eu disse para vocês, do que realmente real, ideológica e tudo mais. Então, aí, veja só, quando em 1842 estava esse segundo ministério, que era o Ministério Conservador, veja, olha a instabilidade política. Ainda algumas rebeliões acontecendo, algumas guerras no Brasil acontecendo e os liberais e os conservadores brigando ainda. Olha. E um rapaz de 14, 15 anos de idade sendo o nosso imperador. Veja só a situação dramática. Então, o Ministério Conservador, ele acabou começando a querer substituir os presidentes de província. O presidente de província seria hoje o governador de estado, né? Só que não tinha eleição para governador de estado, ou seja, para presidente de província. Eles eram indicados pelo poder central. Então houve toda uma manipulação dos conservadores para tentar colocar nas presidências das províncias os próprios conservadores, né? Isso deu muito errado em alguns lugares, como por exemplo em São Paulo e Minas Gerais. Então, São Paulo e Minas Gerais, os liberais que governavam a província de São Paulo, os liberais que governavam a província de Minas Gerais se revoltaram contra essas atitudes centralizadoras e consideradas opressoras do Partido Conservador. E aí, gente, explodiu guerra mesmo. Olha só, mais uma guerra. As revoluções liberais em São Paulo e Minas Gerais entre 1842, só pacificadas em 1844. Então, os liberais em São Paulo, né, eram chefiados pelo Rafael Tobias de Aguiar. Tobias de Aguiar, inclusive, que estava praticamente casado com aquela ex-amante do Dom Pedro I, a Marquesa de Santos. Aliás, eles tiveram 6 filhos, não é? Ao longo do relacionamento deles. Padre Diogo Antônio Feijó também era liberal, não é? Estava em Campinas quando começou a guerra, daí ele se mudou para Sorocaba, foi encontrar com o Rafael Tobias de Aguiar, porque Sorocaba passou a ser o centro da rebelião. Em Campinas, inclusive, os liberais, né, eram chefiados pela família dos Amarais, né, e houve, inclusive, um grande confronto por lá, o chamado Combate da Venda Grande, né, onde o Boaventura do Amaral, o líder da família dos Amarais, acabou tombando morto. Então é algo muito sério, né? Minas Gerais, a liderança foi de Rafael, em Minas Gerais, a liderança foi do Teófilo Otoni. Precisou inclusive a participação do Barão de Caxias, né? O futuro Duque de Caxias, para a pacificação dessa rebelião. Veja que a situação é muito instável. Para vocês terem uma noção, então, está tendo a revolta em São Paulo, está tendo a revolta em Minas Gerais. Paralelamente, ainda não terminou a Farroupilha, né? Ela vai terminar quando o Dom Pedro II acaba nomeando o Barão de Caxias, né? O famoso futuro Duque de Caxias, como presidente da província do Rio Grande do Sul. Então veja que tem os republicanos lá, os farroupilhas, eles não dominam Porto Alegre, né, que seria tipo a capital, e aí o poder central continua indicando presidentes para a província, né? Então, para o poder central brasileiro é uma província, para os republicanos lá, eles estão separados, estão formando, né, a República Rio-Grandense ou República Piratini. Esta aqui é a guerra, né? E aí o Barão de Caxias, ele usa a sua tática, não é, de atacar mesmo e ser extremamente violento, ao mesmo tempo que ele negocia uma paz. O ponto central lá na Farroupilha era aqueles impostos, né? Então há uma negociação com o poder central e aqueles impostos em relação ao charque, ao couro, eles são retirados. Então isso abre espaço para a possibilidade da pacificação.
há uma anistia, portanto, mediada pelo Barão de Caxias, e então as armas são entregues. A anistia, todos que participaram, né, que na verdade são a maioria deles ligados à elite gaúcha. O tratado final chama-se Tratado do Poncho Verde. Né? Ali, inclusive, há uma cláusula que dá liberdade aos escravos que lutaram na guerra, né? De ambos os lados. A gente não tem muita noção em documentos se isso foi cumprido ou não, mas está ali, não é? Os militares, inclusive, que participaram, poderiam voltar ao seu posto no Exército Nacional, com exceção de generais, né? Então, em geral, a coisa foi pacificada e deram para os gaúchos o direito deles escolherem o seu primeiro presidente da província após o encerramento do conflito, né? E eles acabaram escolhendo, inclusive, o próprio Barão de Caxias como o primeiro presidente de província após o conflito. Então, só em 45 que no Rio Grande do Sul a situação foi pacificada. Em São Paulo e Minas foi em 44 que foi pacificado. Rio Grande do Sul, 45. E vocês querem mais uma rebelião? Tem rebelião, sim senhor. Em 1848, mais uma vez o ministério, né, na corte, o ministério do Partido Conservador acabou interferindo, né, nas províncias e em Pernambuco. Pernambuco, lembra Pernambuco também sempre é explosivo, acabou se rebelando, né? O líder liberal lá era Chichorro da Gama. Então Chichorro da Gama foi retirado e colocaram aquele velho regente do Brasil, o Araújo Lima, o conservador. Então os liberais mais radicais em Pernambuco, os liberais mais radicais em Pernambuco eram chamados de praieiros. Os praieiros são os liberais radicais em Pernambuco. Eram chamados de praieiros porque se reuniam na sede de um jornal chamado Diário Novo, na Avenida Beira-Mar, por isso praieiros. E aí eles tomaram o poder em Pernambuco, expulsaram o presidente de província indicado pelo poder central, lá o Araújo Lima, e a guerra começou. Dizem muitas pessoas que há uma influência também do contexto europeu disto, né? Na Europa estava acontecendo em 1948 muitas rebeliões. Os caras chamam de Primavera dos Povos, muita difusão de ideais liberais. De fato, quando na Europa o pensamento do antigo regime é de fato derrotado, a nobreza é derrotada. De alguma forma, ecos desse movimento europeu acabam chegando a Pernambuco, que incentiva essa rebelião, que só foi realmente debelada e pacificada lá por 1850. Ou seja, você tem toda uma década de uma grande instabilidade política e que as soluções elas vieram de algumas situações que foram acontecendo, que eu vou tentar trazer aqui para vocês pelo menos duas situações que acabaram ajudando na pacificação desse grande tumulto entre as nossas elites locais, entre o poder central e as elites locais, né? Primeiramente, os próprias elites locais começaram a perceber de que essa estabilidade política era ruim economicamente para elas. Que a partir de 1840 começa a despontar o café, né? Então há um produto importante de exportação. Talvez seja melhor para essas elites desfocar da guerra e focar na parte da exportação, não é? Então, o próprio Marquês do Paraná, lá por 1853, propôs o famoso Ministério da Conciliação. Então, esse Ministério da Conciliação vai durar lá por volta de 15 anos em duas etapas, que é a ideia de isolar os elementos radicais dos dois partidos e formar um gabinete de conciliação com os elementos moderados, tanto liberais quanto conservadores. Beleza. Isso é uma das questões, né? É uma das medidas que vai ajudar a solucionar o problema. Outra questão foi que o próprio Dom Pedro II, em 1847, acabou criando aquele cargo de presidente do Conselho de Ministros, ou seja, trouxe o parlamentarismo para o Brasil. Não é? A ideia que tem na Inglaterra, que o rei reina, mas não governa. Só que no Brasil essa medida foi adotada de uma maneira diferente, não é? Porque você coloca o Dom Pedro como chefe
de Estado e tem o chefe de governo, que seria então o presidente do Conselho de Ministros. Legal. Só que o Dom Pedro, ele continua sendo o chefe de Estado, mas ele também é chefe do Conselho de Estado. E o Conselho de Estado acaba dando a última versão sobre tudo. E também é o imperador, o Dom Pedro, que indica o primeiro-ministro e que demite esse primeiro-ministro. Bem diferente do sistema inglês, onde de fato é o próprio parlamento que indica o primeiro-ministro e que demite o primeiro-ministro, sendo então a rainha ou o rei um elemento mais representante apenas da nação, mais decorativo. Isto aqui não ocorreu não, né? O Dom Pedro continua governando, embora ele passe o desgaste do cargo, não é, de exercer o ministério para os políticos comuns. Ele tenha então é uma medida esperta do Dom Pedro, porque ele tem menos desgaste, porque ele se separa do gabinete que está governando, embora seja o principal elemento político. Os historiadores chamaram isso, e o povo em geral chamou isso de parlamentarismo às avessas. Isso é 1847. Então, o despontar do café, o foco na exportação, na intensificação do tráfico negreiro para ter as mãos, os braços para essa produção agrária, o gabinete da conciliação, o ministério, a ideia do ter o primeiro-ministro, né, a ideia do parlamentarismo, as avessas, isso aí foi meio que pacificando as elites locais e o país ele vai se entrando no eixo da normalidade a partir do 1850 aproximadamente. Bom, uma segunda coisa que eu vou comentar com vocês aqui nessa aula de primeira parte do Segundo Reinado é uma parte mais econômica, uma discussão mais do campo econômico, né? Havia aqueles acordos que o Brasil, da época de Dom João, da família real no Brasil, 1910, né, que o Brasil ele dava tarifas alfandegárias preferenciais aos britânicos, né, 15%, né, enquanto aos demais era 24%. Então, em 1844, o Brasil não revogou, né, não renovou esses tratados. E o ministro Alves Branco, né, fez uma série de reformas econômicas. Ele mudou essas tarifas. É chamado Tarifa Alves Branco ou Lei Alves Branco, 1844. Então ele modifica, ele fala assim, ó, dependendo do produto que chega aqui, vai ter uma tabela específica com uma determinada taxa. Se tem similar nacional, é um tipo de taxa, ela é maior, se não tem, ela é menor. Em média, para os ingleses, né, para os britânicos, as taxas vão dobrar de valor. Isto, logicamente, era uma medida protecionista com o objetivo de aumentar os impostos, que era o imposto principal da época, era a tarifa alfandegária, e aumentar as arrecadações, né, do Estado, aumentar o caixa do Estado. Esta era a ideia. É lógico que isso acaba gerando, sem uma previsão, né, assim, sem querer diretamente isso, né, indiretamente, uma valorização do mercado interno e uma possibilidade do desenvolvimento de algumas atividades industriais por aqui. Então, uma das primeiras medidas protecionistas e que geraram um certo surto de negócios foi, sem dúvida nenhuma, a tarifa Alves Branco de 1844. Mas o objetivo fundamental do Alves Branco era certamente aumentar o caixa. Você pode me dizer que a Inglaterra não deve ter gostado nem um pouco disso. E isto é verdade. Então, lógico que vai ter uma reação britânica. Essa reação britânica, ela não é somente por isso, mas ela está num contexto muito maior, né? Que é o Oceano Atlântico inteiro e todo um contexto geopolítico maior. Vamos tentar fazer uma análise sobre isso, não é? Há, sem dúvida nenhuma, um desenvolvimento industrial da Inglaterra ao longo do século XIX que é muito forte, né? Eles estão em busca de mercados consumidores, estão em busca de fontes de matérias-primas, e de fato existirá a escravidão, o tráfico negreiro e a escravidão. Quanto mais escravos existem, menos consumidores a Inglaterra vai ter. Então ela vai mudando a política dela ao longo do século XIX para meio que querer barrar o tráfico negreiro e querer matar a escravidão nas Américas, principalmente, não é?
Então a Inglaterra começa a se movimentar em torno disso. Há uma visão econômica, portanto, né? Não é o bom mocismo da Inglaterra que gera essa mudança de postura. Embora a gente tenha que dizer que sim, dentro da Inglaterra havia um movimento popular pela abolição da escravatura. Isso é verdade, é uma pressão em cima do governo inglês. Isso também concorre, vamos dizer assim, de uma maneira mais secundária para essas atitudes do governo. A própria Inglaterra, ela vai abolir o tráfico para suas próprias colônias na América Central, por exemplo, né? Isso faz, inclusive, que o seu produto, por exemplo, o açúcar, agora não mais com o tráfico negreiro, o seu valor suba. E do Brasil, que usa o tráfico negreiro e a mão de obra escrava, o seu valor fique mais barato. Então isso aí ela está perdendo nesse jogo econômico, inclusive. Então ela vai começar a fazer pressão. Há muita pressão, então, para que o Brasil faça a abolição do tráfico negreiro. Desde que a família real chegou no Brasil, isso, né, em 1908, há um compromisso do Dom João em acabar com o tráfico. Então, Dom João ele vai se comprometendo com a Inglaterra, dizendo que vai abolir o tráfico no futuro e tudo mais. E a situação ela vai se enrolando, né? O Brasil vai enrolando a Inglaterra, né? Nesse sentido. Quando tem a independência, a Inglaterra também quer reconhecer a independência em troca desse compromisso do Brasil de fazer a abolição do tráfico. E o Brasil diz que sim, né? Tem a famosa lei de 1831, que o Brasil assina mesmo, né? Que daqui para frente é proibido o tráfico negreiro para o Brasil. Então, assim, se você pegar ao pé da letra, desde 1831 é proibido vir escravos, né, vindos da África em navios negreiros para o Brasil. Só que, lógico, né, essa lei foi completamente ignorada, essa lei que foi da época da regência, né? Bom, mas agora, a partir de 1845, a Inglaterra ela vai firme mesmo, né? Ela vai usar a sua marinha de guerra e vai patrulhar o Oceano Atlântico, né? E vai querer impor firmemente o fim do tráfico. Vai ter aquela lei do Bill Aberdeen, né? O Bill Aberdeen, lá em 1845, a Inglaterra dizendo que ela vai usar a sua marinha para prender os navios negreiros mesmo, né? Os comandantes do navio negreiro serão julgados como traficantes, o navio apreendido, né? Os escravos capturados serão devolvidos aos seus lugares de origem. Esta é a ideia. E, mais uma vez, assim, o Brasil tinha essa visão, não é, de que a Inglaterra pressionava, mas não fazia muita coisa. Isso de fato aconteceu, né? O pessoal falava que eram leis que o Brasil assinava perante os ingleses, chamadas leis para inglês ver, né? Tudo isso aí é para inglês ver. A gente assina para o inglês ver, mas na hora H muda tudo. Mas dessa vez a coisa estava sendo firme a partir do Bill Aberdeen. Então, muitos navios foram capturados, e é uma situação vergonhosa até, não é? Porque quando os traficantes observavam a chegada do navio inglês, eles jogavam os escravos ao mar, muitas vezes acorrentados. É assim uma situação incrivelmente tensa. Isso então provocou que o próprio Brasil, para não seguir o ordenamento inglês, o Brasil fizesse a sua própria lei que proibisse o tráfico negreiro, que é a chamada Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Se você pegar as tabelas, inclusive, de entrada de escravos, você vai observar que no final dos anos 40 subiu bastante o número de escravos que entraram no Brasil, porque os caras já estavam sabendo que em uma hora ia fechar o mercado mesmo, e depois, a partir de 1950, há o declínio total da entrada de escravos, que essa lei de fato pegou. Aí daqui para frente, de fato, a proibição foi oficial da entrada de escravos no Brasil. Não está abolida a escravidão interna, nem proibido o tráfico interno entre as regiões do Brasil, mas o externo praticamente zerou a partir daí. Bom, isso vai trazer, a proibição do tráfico negreiro em 1950, muitas alterações na sociedade e na economia brasileira. Mas isso já é a segunda parte da nossa aula de Segundo Reinado. Beleza? Valeu por assistir esse vídeo até agora. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, deixa seu like e tamo junto!